Este conteúdo é uma obra independente. Seus comentários e opiniões são de responsabilidade dos seus idealizadores, não refletindo pensamentos e opiniões da emissora TVI. Olá, gente, eu sou o Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Olha, eu já vi falar de ressaca de carnaval. A ressaca de São João de São Pedro é uma novidade típica da Bahia. Se a gente pensar em alguma coisa que seja inusitada, pode ter certeza absoluta que é na Bahia que acontece. Pois bem, ocorre que vai fazer ressaca de São João de São Pedro, não dá para entender, já que nós não tivemos festa de São Pedro e São João. Todos shows pirotécnicos, sem nenhuma característica da tradição do São João ou do São Pedro. O que nós assistimos na Bahia, e infelizmente essa foi uma realidade nacional, porque os festejos juninos se ampliaram tanto que eu assistindo algumas redes de televisão, alguns noticiários e sobretudo lendo alguns sites e blogs, a informação é de que o São João invadiu o Brasil. Tem São João no Paraná, tem São João no Rio Grande do Sul, em Roraima, no Amazonas. Se transformou numa festa nacional de fato. O que era antes restrito ao Nordeste, acabou tendo uma ampliação muito maior, até por conta da migração. Você tem baianos, paraibanos, cearenses, piauienses, sergipanos no país inteiro. E o baiano, os nordestinos, quando vão para outros países, para outros estados e até para outros países, levam consigo a cultura do local. Eu tenho alguns familiares que residem na Alemanha, residem na Suíça, eu tenho um filho que mora na Suíça, e lá eles também fizeram festa de São João. E essa coisa é muito dinâmica, muito interessante, porque significa consolidação, não só das artes, mas da cultura, né? É a identificação e a personalização de uma realidade que é abrangente, né? Que é uma coisa muito antropológica, cultural e sociológica. É uma coisa muito ampla, muito grande, sabe? Porque é cultura, né? E a cultura, ela tem esse poder, o poder de subjugar as circunstâncias. Só que o que a gente tem assistido, e o que a gente assistiu, foi um festival de impertinência, de coisas que a gente não compreende como lógica. Porque toda a minha vida eu tive compreensão de que festa de São Pedro, festa de São João, eles eram de repertório de baião, de chachado e de forró. Né? Não cabia, era inimaginável, por exemplo, há 20 anos atrás, há 2 décadas atrás, você imaginar um pagode numa festa de forró, né? Uma rocha no forró, uma música sertaneja e até rock and roll. Pois hoje é o que se ouve, sabe? Hoje você não ouve forró em festa de São João. Veja aí os grandes eventos, né? O São João, nem vou falar o São João, porque o São João tem diversas referências de grandes eventos em diversas, dezenas de cidades da Bahia. Mas o São Pedro se restringe na Bahia, no que diz respeito à competitividade de dimensões, à cidade de Eunápolis e à cidade de Itabuna. Itabuna com o Itapedro e o Anápolis com o Pedrão. Foram 2 festivais que tinham de tudo menos forró. Só para você ter ideia, Itabuna, né, o primeiro dia, a única banda efetivamente de forró, Cacau com Leite, que é uma banda daqui de Itabuna, foi tocar às 7 da noite, quando as pessoas ainda estavam se arrumando para ir para a festa. Aí você tinha às 7 da noite um público de 5.000 pessoas, mas quando chegou 10 da noite, já tinha mais de 50.000 pessoas na praça. Ou seja, aí colocou o forró para 5.000 pessoas assistirem, e colocou, rapaz, olha que absurdo, um tal de grelo. Porque esse negócio de grelo é um negócio meio complicado, parece até obsceno, né? Quando se falava em grelo, lá 10 anos atrás, era uma coisa que você não podia usar esse vocábulo lá na família, na escola, porque se imaginava alguma coisa libidinosa. Mas não, hoje grelo é um cantor. Eu falei, bom, deve ser um cantor bom de forró. Patavina, não tem nada a ver de forró, tal do grelo, sabe? Ivete Sangalo, eu sou fã de Ivete Sangalo, sabe? Eu não teria dificuldade de pagar 200, 300 reais para assistir um show de Ivete Sangalo. Mas eu não vou de graça no show de Ivete Sangalo em período de São João, como não fui. Tabuna teve um evento extraordinário, com certeza muito maior do que o de Eunápolis. Não fui nenhuma noite e nem iria, sabe?
E olha que eu recebo pulseira, eu recebo convite para ir para camarote e tal, e recusei todos, como sempre faço, desde o ano passado que eu recuso isso, entendeu? Eu não participo de ópera bufa, eu não participo de absolutamente nada que não tenha coerência com o tempo e com o espaço. Não adianta. Me recordo que no ano passado, teve aqui um tal de Safadão, e aí me foi enviado 3 pulseiras, eu a recusei. Depois retornaram lá em casa, olha, o prefeito não recusa, disse que não aceita a recusa e tal. E aí foi minha mulher e as filhas que foram para São João. Eu mesmo não fui, sabe? E eles só recebi porque insistiram. Foram 2 vezes lá e só na segunda, porque minha mulher tinha me chamado de abestalhado da primeira vez que eu recusei. Ah, pai, pegava e a gente ia e tal. Aí pronto, beleza, tá, então vamos. Pronto, foram. Mas eu não fui. Aí eu cheguei ao prefeito e falei, prefeito, 700 mil reais pro Safadão? Ô, prefeito, sinceramente eu acho uma safadeza um negócio desse, prefeito. Porque, primeiro, o Safadão já não é mais de forró. Ele está mais para o mix pop do que para o forró. Já foi de forró lá atrás. 30 anos atrás, Safadão tocava numa banda que era de forró, não é mais de forró. 700 mil é um absurdo. Porque com 70 mil dá para fazer um festival ou um concurso de quadrilha junina. Um concurso de quadrilha junina, você dando uma premiação aí de 30 mil reais para o primeiro lugar, 20 mil para o segundo, 10 mil para o terceiro, e aí vamos sobrar 10 mil para fazer mais umas gracinhas. Aí, um concurso desse, o que acontece? Você estimula os colégios, até as igrejas, sabe? Sobretudo a católica, os grupos, as associações de moradores, você estimula, aí você vai ter aí no mínimo 100 quadrilhas. Como em média as quadrilhas têm 40 pares, aí você tem 80 pessoas em cada quadrilha. Multiplica isso por 100, nós vamos chegar a um número de no mínimo 8 mil, porque aí você tem ali o coordenador, você tem a diretoria, você tem o aparato que apoia, né, toda aquela situação, mas sobretudo você tem no mínimo 2 meses de ensaio. Imagine 100 quadrilhas juninas, né, ensaiando a partir de... Terminou ali abril, tal, começam os ensaios, aí você tem a cidade movimentada, consequentemente está movimentado o comércio, porque aquelas quadrilhas vão ter que comprar o tecido, aí você já movimenta também o serviço, porque a costureira vai ter o serviço para fazer, aí você também movimenta o comércio da periferia, porque os ensaios requerem a participação popular, as pessoas vão lá assistir os ensaios, então as pessoas vão querer comer pipoca, vão querer beber uma cervejinha, tomar um licor, aí você já vai para a questão da tradição do São João, porque você vai estimular as famílias, né, as donas de casa, a produzirem a canjica, o licor, o milho cozido. Aí a prefeitura faz a rainha do milho, que é uma coisa que há muitos anos a gente nunca mais ouviu falar. Essa rainha do milho, na Praça Dame, bota lá 40 mil pessoas para assistirem o concurso Rainha do Milho. Olha quantas coisas podem acontecer. Aí você vai e faz um concurso de rua melhor decorada, rua melhor caracterizada com os festejos juninos, rua melhor animada. Aí você faz um concurso através da associação de moradores, aí você movimenta a cidade inteira, inclusive os distritos, Mutuns, Itamaracá, e aí você tem uma festa para mais de 200 mil pessoas só de Itabuna. Mas o que acontece? Eu, sabendo que no meu bairro vai ter, como tinha, né, até o Baldo Dantas, né, você tinha disputa aqui de rua contra rua, de bairro contra bairro. Sabendo disso, aí eu vou chamar meu parente que mora em Salvador, que mora no Rio, que mora em São Paulo, que mora em Brasília. Eles vão se hospedar na minha casa, ou alguns vão se hospedar nos hotéis. E o fato é que vai movimentar também a economia através dessas visitações, que quantidade muito maior do que o que eles propagam. Porque você tem ali no circuito, eles falam em 70, 100 mil pessoas, mas não creio que chegue a mais de 50 mil. 50 mil, você tem ali metade que é de Itabuna. 25 mil pessoas de Itabuna vão para cada noite para aquele evento, não é isso? Aí você tem mais aí umas 10 mil pessoas que vêm de Boiarema, Itajuípe, Itapé, aí você tem mais umas 10 mil pessoas que vêm de lugares mais distantes, como Salvador, Vitória da Conquista, sobra 5 mil de pessoas que vêm de outros estados. O que acontece? Itabuna lucra com as pessoas que vieram de fora, no máximo 15 mil. Só que nós temos aqui uma ocupação hoteleira que em dias normais você já tem dificuldade de leitos, você tem dificuldade. Então nós não temos aqui um aparato de recepção do turista, nós não temos um agenciamento receptivo do turismo que possa garantir essa falácia de que compensa porque o comércio é aquecido. Não há custo-benefício, porque se gasta mais de 10 milhões nessa festa e o retorno não é esse. Não é esse. Então, o retorno acontece quando se faz o São João tradicional. São João de rua disputando com rua. São Pedro de bairro disputando com bairro. É assim que acontece. Porque assim todo mundo participa, até involuntariamente. Porque quando eles fazem o São João, como foi feito aqui em Itabuna e como foi feito em Nápoles, você
centraliza, primeiro você exclui os idosos. Eu vou dar aqui o exemplo de Eunápolis. O São João de Eunápolis é promovido no estádio, esse ano foi promovido no estádio Araujão, que fica no bairro Centauro, que é um bairro quase no centro da cidade. Dispersando geograficamente esse espaço, você tem o bairro do Arnaldão e do Renovação, que são os dois extremos da cidade. Isso dá em torno aí de 3 a 5 quilômetros. Então você já tira o público infanto-juvenil da festa. Aí você já tira o idoso da festa. Aí você já tira o desempregado da festa. Ou o mal assalariado da festa, porque o transporte é complicado, né? É caro, é complicado, não tem ônibus suficiente para o transporte das pessoas, e com isso as pessoas acabam preferindo ficar em casa. Pronto, você já fez um evento de exclusão. Em Itabuna não é diferente. Itabuna, o São João é feito ali na Princesa Isabel, e próximo ali da prefeitura. Então você tem aqui situações de, por exemplo, pessoal de Mutum, de Itamaracás, pessoal de Ferrada, Nova Ferradas, da Califórnia, do Bairro de Zizo, do São Pedro, do Novo Horizonte. Você vai para os 4 pontos cardeais da cidade e você não vê motivação geográfica, porque são lugares inóspitos, de difícil acesso, de dificuldade enorme de transporte, e não há transporte suficiente para o contingente. Então você exclui também do Itapedro esse público, o público infanto-juvenil, o público idoso e as pessoas que não têm recursos, né? Ou porque estão desempregadas, ou porque são subempregadas, ou porque recebem um salário que não dá para essa pessoa, ou não dá para essas pessoas as condições de deslocamento. Então, São João Bom é aquele São João que existia até o Baldo Dantas, até o primeiro ano da primeira gestão de Fernando Gomes, que eram os festejos nos bairros, nas comunidades. A prefeitura entrava somente com a bandeirola, né? E eventualmente trazia. Eu me lembro que o Fernando Gomes trouxe Luiz Gonzaga, Dominguinho. Eu vi grandes festejos juninos aqui, mas caracteristicamente do São João, não é o que eu estou vendo mais. E para concluir esse meu raciocínio, eu frequentava o Forró do Pitu, que era em Ubaitaba. Todo ano acontecia essa festa. A última vez que eu fui, tem uns 10 anos, saí de lá estressado, aborrecido, muito aborrecido, porque eu ouvi tudo menos forró. E nunca mais voltei, né? Então eu não vou para lugar nenhum de festa de forró que eu não tenha certeza que 90% seja de forró. E o que está vendo hoje é o inverso. Quando a gente vê, muito é 5, 10% de forró, e o resto é porcaria de arrocha, é porcaria de axé, é porcaria de pagode, é porcaria de banco. Quando eu falo porcaria, não é demérito para os ritmos musicais, é para o espaço e para o tempo. Não cabe esse repertório em festa de São João. Eu espero que essa minha observação, que essa minha crítica esteja sendo ouvida, né, por quem de fato esteja coordenando eventos para o próximo ano, para que nós não tenhamos nas próximas edições de eventos como Itapedo ou Pedrão, essa coisa estapafúrdia de fazer com que o São João seja atropelado pelo arrocha, pelo sertanejo, pelo pagode e pelo samba. Nós vamos a um breve intervalo, mas antes eu quero ressaltar que nós vamos bater um papo com uma das pessoas mais proeminentes da sociedade, que tem um histórico muito bonito de resiliência, uma figura que a gente já conhece há muito tempo e que nos orgulha o fato dele ser itabunense, porque representa uma juventude saudável, representa uma personalidade que lutou com seus próprios esforços e que está vencendo na vida sem ter origem em famílias abastadas, famílias ricas, que a gente sempre sabe que algumas pessoas aqui são médicas, são advogadas, são engenheiras ou são empresários por conta de uma herança. Não, a herança dessa pessoa que nós vamos entrevistar foi a obstinação pelo sucesso, pelo êxito, pela vitória. Então ele personaliza isso. É um exemplo para todos nós. O nome dele é Isaac Neri e é com ele que nós vamos bater um papo logo depois do intervalo. É coisa muito rápida. É um pelar e um pecar.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Bom, como eu dissera antes, esse bate-papo nosso vai ser com Isaac Neri. Isaac Neri, ele já foi policial militar. Olha só o histórico, ó. Um jovem de família relativamente pobre, que sonhou um dia ser policial. Ser policial não é fácil, porque a concorrência no concurso é muito grande. Pois ele acabou conseguindo, foi ser policial. Mas ainda não era o que ele queria, né? Por conta de ele era bombeiro, certamente se deparou com muitas situações de emergência no socorro, né, às vítimas, né? Eu acho que ele se identificou muito com a saúde e ele falou, sabe de coisa, meu negócio não é ser polícia, meu negócio é ser profissional de saúde. Ser médico é um negócio complicado, eu vou ser enfermeiro. Pronto, foi lá, fez o concurso para enfermeiro, estudo para ser enfermeiro e se tornou enfermeiro. Uma vez enfermeiro, eu acho que ele viu a complexidade, as dificuldades, né? O sucateamento do sistema, os problemas, e achou que ser enfermeiro era muito pouco, que talvez ele pudesse mudar o sistema ou aquele ambiente, sendo não enfermeiro, mas sendo médico, se não demérito é enfermeiro. E lá vai ele estudar para ser médico, né? Fez medicina, deve ter participado de alguns concursos, passou, e hoje ele é médico, né? Mas ainda assim parece ser uma pessoa inconformada com o que tem presenciado de desorganizações, de demandas não assistidas, de problemas sem soluções. E aí ele falou, bom, ser médico é bom, ser enfermeiro é bom, ser policial é bom, mas bom é ter a caneta na mão. E ele vem perseguindo isso já há algum tempo, né? Ele já foi candidato a deputado, candidato a prefeito, novamente se propõe a ser candidato a deputado, mas sempre focado em ser prefeito. Eu acho que um dia ele vai conseguir. Eu acho, porque as pessoas quando são obstinadas e trazem consigo um histórico de resiliência, normalmente eles atingem os objetivos. Porque o tempo nunca é nosso. No caso da eleição, o tempo é do povo. Olha o caso de Augusto. Augusto foi deputado 2 vezes, Augusto perdeu uma terceira, um possível terceiro mandato, depois ele saiu prefeito, perdeu, mas não desistiu da política, continuou. E hoje ele é prefeito e depois se tornou o primeiro prefeito reeleito da história deste município. Então, essas histórias de pessoas obstinadas devem nos motivar, devem nos dar orgulho de vê-las sendo vencedoras, porque retratam aquilo que às vezes a gente não consegue, né? E a gente fica muito feliz quando a gente vê alguém, mesmo que não seja da nossa relação familiar, mesmo que não seja da nossa relação de cidadania, vencendo, tendo partido do zero, sabe? Então, essa é a história, né, superficial, porque tem as suas particularidades, que somente o próprio Isaac queira um dia revelar. Mas, no nosso bate-papo aqui, na intermediação, né, entre o primeiro bloco e o intervalo, ele concordou com a minha fala. E aí eu quero aproveitar, já que ele um dia pode chegar a ser prefeito, perguntar para ele. Minha primeira pergunta para o Isaac é essa. Isaac,
meu amigo, como você viu o São Pedro, os festejos juninos, é aquilo que você gostaria que estivesse acontecendo? E se você fosse prefeito, você faria do mesmo jeito ou você faria diferente? Bom dia, meu querido. Olá, bom dia, Val. Bom dia, Tabuna. Uma feliz quarta-feira para todos vocês que estão aí nos assistindo. Essa fala sua a respeito de São João, eu me lembro de uns 3 ou 4 anos atrás, Flávio José estava justamente em um dos shows tradicionais que ele sempre fez lá em Campina Grande, né? Ele reclamou de que estavam acelerando o show dele, porque Gustavo Lima iria cantar após o show dele. O que é um absurdo, porque Gustavo Lima nunca foi cantor de forró e não cantou forró. Então, assim, na eleição passada para prefeito, Val, no meu projeto de governo, nós íamos fazer o São João de Itabuna. E seria um São João realmente com artistas regionais, ou, no caso, baianos, ou nordestinos, forró pé de serra, tocador de forró. Haveríamos de ter nas ruas de Itabuna, esses concursos que você está falando aí, íamos incentivar concurso de quadrilha. Isso estava no nosso projeto, no nosso plano de governo, porque eu entendo que o São João no Nordeste é forró. E não o que nós vimos aí, mais uma vez, em Itabuna, né? Artistas que não tem nada a ver com forró. Por exemplo, em Serrinha. Serrinha, tradicionalmente, Bel cantou lá no São João e tocou música de carnaval. Não tem lógica um troço desse. Mas, como você falou, em muitas cidades do Nordeste estão desfigurando a tradição do forró. Itabuna não foi exceção, né? Infelizmente, não foi exceção, mas acreditamos que um dia nós iremos fazer nessa cidade o forró realmente tradicional, como deve ser feito. É porque eu sou muito a favor das coisas que são tradicionais. Eu até sou flexível ao entendimento de que deve haver avanço, né? Mas não perdendo a origem, né? Porque cultura significa você preservar a história, você preservar as artes na sua essência. E a gente não tem percebido isso nas organizações de São João e de São Pedro, Brasil afora. E a gente estava comentando na instante uma coisa importante. Quer fazer realmente um evento fora do tempo? Quer trazer esses artistas nacionais como Gustavo Lima, o El Safadão, e esses nomes que você falou que eu nunca vi falar na minha vida, né? Grelo, Belo. Faz um evento, tipo assim, em agosto, em setembro, ou em outubro, lá, novembro, e cria um calendário. Tipo assim, um festival, alguma coisa de Itabuna, entendeu? Eu falei, me permita, e aí você traz qualquer tipo de cantor. Permita, eu falei para Augusto, que é o prefeito de Itabuna, né? Eu falei, Augusto, essa grade que você fez do Itapedro aí, ó, esse mesmo evento, você muda a nomenclatura, bota assim, ó, Festival de Primavera ou Festival de Outono. Porque a Bahia tem 2 grandes festivais que têm amplitude de marketing nacional, que é o Festival de Verão. Isso, em Salvador. Em Salvador, e o Festival de Inverno e Conquista. Você, para entrar no festival desse, paga no mínimo R$300 para ficar na pista. Porque se for pro camarote, é R$800, no mínimo, entendeu? Então, aquele ia fazer de graça. A mesma coisa do Itapedro. Ó, Festival de Primavera, um exemplo. A mesma grade, com esses mesmos cantores aí. Pode até tirar o pessoal do forró, não tem problema não. Isso. Sabe? Aí você faria aqui em Itabuna o Festival de Primavera. Seria um festival que atrairia pessoas do mundo, não é do país, do mundo. Que estaria ali num momento propício para esse tipo de apelo, sabe? E já o São João deixa para o povo fazer. A prefeitura deve entrar só com bandeirola, sabe? Uma fogueirinha, estimular, né, o fomentar através dos concursos. E outra coisa importante, Val, o cantor forrozeiro, ele só tem só o mês de junho para ganhar dinheiro. Porque os outros ganham qualquer mês, entendeu? Sim. Mas o forrozeiro, ele especificamente, é só aquele período. Então, quando você traz um cantor de samba, de pagode ou de arrocha para tocar no São João, você está tirando realmente o emprego daquele realmente que é forrozeiro. E quando você faz um São João, né, tipicamente junino, né, do baião, do forró, do chachado, você estimula as bandas a trabalhar, porque sabe que vai ter esse festival. Vai ter, Itabuna tem no mínimo 200 bandas. Itabuna tem aqui no mínimo 200 bandas. Famosa deve ter umas 10. Mas nós não temos aqui menos de 200 bandas. Só que essas bandas são amadoras, sabe? Nunca se procuraram se profissionalizar por falta justamente de oportunidades, entendeu? Então as bandas, sabendo que Itabuna vai ter um São João tipicamente junino, sabe, do forró, então essas bandas vão ensaiar. A cidade ganha com isso, sabe? Mas a cidade, quando traz Ivete Sangalo, né? Lá como é que chama? Em Eunápolis, foi Ivete Sangalo. Aí você paga R$800 mil para Ivete Sangalo.
800 mil reais. O que é que a cidade ganha com isso? A cidade vai ganhar 1 hora e meia, no máximo, de show de Ivete. No máximo 1 hora e meia. E vai perder o dinheiro. Vai perder 800 mil. 800 mil Vai que ser gasto o em comércio Salvador. vai ser gasto em Salvador e em outros lugares, entendeu? Perdeu. Ganhou o que com isso? Não ganhou nada. Não ganhou nada. Atropelou a cultura. Deveria estar fomentando as bandas locais. Né? Nápoles tem uma banda chamada Arriba Saia, que é uma banda daquela do Rony Brasil. Eu tive até com ele. Falei, rapaz, você tem que protestar, cara. Você tem que chegar no palco e, sabe, e protestar. Ele falou, mas se fizer isso, ele não bota a gente na grade. Foi o que ele me respondeu, sabe? Rony Brasil é aquela música que fala, seguro, me dê o tom que eu te dou 2 contos. Uma música que ficou nacional, sabe? Ele é de Eunápolis, rapaz, sabe? Então a banda dele é uma banda tipicamente de forró, uma banda muito boa, muito boa. Aí quando vai pro contrato, 30 mil, 40 mil, 50 mil. Aí traz um tal do Grelo, sabe? O Grelo cobra 600 mil. Sabe? Aí traz Amado Batista. Eu sou fã de Amado Batista também, sou fã, sabe? Mas imagina Também você gosto. pagar 500 mil, 600 mil para Amado Batista tocar no São João. Não faz Sabe? sentido, cara. Porto Seguro, eu também fui para São João de Porto Seguro. Eu estive 4 dias no São João de Porto Seguro. Sandro Lúcio, né? Brega puro, né? O Júlio Nascimento, brega puro. Pô, o que é que tem a ver brega, Júlio Nascimento, como é que eu falei aqui? Sandro Lúcio, em festa, Amado Batista, pô, não tem nada a ver. Faça um festival brega, aí converte os caras, Pronto, entendeu? verdade. Faz um festival brega, que aí vai todo mundo pra lá, poxa. Entendeu? Ressuscita, inclusive, Valdir Soriano, através de um cover, de uma coisa assim parecida. Verdade, Aí as coisas vão verdade. arrebentar, porque tem público pra tudo, entendeu? Verdade, Mas verdade. o público do São João tem que ser respeitado. E ele não foi respeitado. E eu fico observando como é que o Ministério Público está vendo tudo isso e não age, cara. Porque se eu sou um promotor público, eu ia querer saber do gestor por que contratar Ivete Sangalo, sabe? Por 800 mil para uma festa de São João, se ela não tem característica para esse evento, sabe? Verdade. Por que pegar 800 mil do erário? Por que pegar 800 mil do dinheiro público e dar para uma cantora de fora, em detrimento a tantas outras oportunidades que deveriam ser abertas para artistas locais? Então, eu estou fazendo essa provocação, porque eu tenho certeza que um dia você vai ser prefeito. Eu não tenho dúvida, sabe, que você um dia vai ser prefeito. Se você continuar nessa obstinação, você vai ser, entendeu? Então, eu espero que você, quando seja prefeito, corrija isso. Faremos com corrija certeza, isso. Val. Acabe com o Itapedo. Nós faremos. Acabe com o Itapedo. Acabe faremos com esse São negócio João Pé de Serra. de grelo em festa de São João, de Ivete. Acabe com esse negócio, cara. Que tenha o Itapedo, mas com cantores Festival forrozeiro. de primavera. E cantor Sim, forrozeiro. sim, Forró, é. porque seria, tipo assim, ó, já que você tem Bicuí aí, que é famoso na questão do São João, Itabuna perderia. Essa poderia até entrar na concorrência, ou, para não prejudicar a cidade vizinha, que já tem a tradição, você faria um Itapedo, mas com forró. Seria a ressaca do São João, mas Sim, com forró. sim, sim. Na pior das hipóteses, 90% Sim, de banda de forró. E é uma festa atrativa. Eu falei pro prefeito, ó, tem 3 eventos que você não precisa de grandes atrações. 3. Falei pro prefeito. Parada gay. A parada gay você não precisa de artista famoso nenhum. Com certeza. O nome Parada Gay já leva a comunidade gay e as famílias. As famílias participam da Parada Gay. Agora mesmo, domingo, uns 15 dias atrás, teve a Parada Gay em São Paulo. 4 milhões de pessoas. É. Imagine um evento com 4 milhões de pessoas. Não precisa Parada Gay em qualquer lugar desse país. Basta você botar um carro de som que a multidão vai. Entendeu? O Festival Gospel. O Marcha com Jesus. Uhum. Esses eventos gospel, Sim, entendeu? sim. Não precisa de artista, não precisa não. Não precisa. O nome já diz tudo. O Bota um artista é carro. Jesus Cristo. É Jesus O Cristo e principal é Jesus, entendeu? o público vai, entendeu? com certeza. E o outro é São João. É. São João, você não precisa, festa de São João, você não precisa botar o Gustavo Lima, você não precisa botar o Belmarques, a Ivete Sangalo, não precisa não. Pensa aí, Dorival, Flávio Leandro, Flávio José, tocando Cacau no com Itapedo Tabuna, Cacau com Leite. Lordão, entendeu? Vera Cruz, ó, essas bandas aí. Canta muito Ó, forró. Banda Cacau com Leite e Lordão emergiram do Vera Cruz. É. Primeiro veio a Vera Cruz. E cantava muito forró. Não, era Vera, Forró. forró também. Então, você não vê mais a Vera Cruz tocar aqui. Não. Verdade. Já há uns 10 anos que o Vera Cruz toca mais em Minas Gerais. Quer dizer, um produto nosso, sabe? Aí eu fui perguntar no ano passado para Isabelão. Isabelão é empresária, faz parte lá do staff, né, da banda Vera Cruz. Eu falei, rapaz, eu tô sentindo falta da banda Vera Cruz na grade aqui. Ô, Val, nós pedimos 40 mil. 40 mil, eles acharam muito. 40 mil.
Aí não paga 40 mil ao Veracruz, que é uma super banda. Muito No boa. Lordão não pede nada pro Lordão, não pede nada pro Cacau com leite, entendeu? verdade. Aí não quer pagar 40 mil pro Veracruz e paga 600 mil para bandas que não tem nada a ver com o São João. Não dá para entender. Então é por isso que eu quero aproveitar essa oportunidade, vai estar gravado aqui, entendeu? Que é para você, na primeira situação de gestor, corrigir esse negócio, corrija isso. Corrigiremos, Pois é. corrigiremos. Vai lá, mas vamos partir para outros temas aí. Bom, você tentou ser deputado, não conseguiu, tentou ser prefeito, não conseguiu, mas a luta continua. A luta continua. Nós entendemos que a gente tem um projeto para essa cidade, para tentar melhorar realmente a vida das pessoas de Itabuna, com geração de emprego e renda, com melhora da educação, com a melhora da saúde. E nós entendemos que, com a caneta na mão, como político, a gente pode muito trazer grandes benefícios para essa cidade. A polícia carece hoje de pessoas de bem, de políticos não profissionais, mas políticos apaixonados e que sonham com uma cidade diferente, com uma região diferente. E nós cremos nisso. E é com esse objetivo que a gente vai sempre estar aí nessa luta, Val. Ô Isaac, você é médico e você sabe que, por exemplo, o SUS hoje é só retórica, né? O SUS, na prática, não é aquilo que no papel está escrito. Você vai, por exemplo, para um exame de urologia, em média hoje é o quê? R$300, uma consulta particular, e você gasta o quê? Meia hora para ser atendido ali pelo médico, o médico da STIP de Júlio Brito, tanto pai quanto filho. Você paga R$300, pega meia hora, vai embora, fez o seu exame. Mas se você depender do SUS, são 6 meses, são 8 meses, né? Não dá para entender isso, né? Então, você como médico, qual seria a sua prioridade, né? Seria a saúde? Você acha que a saúde é a prioridade? Você acha que a geração de emprego e renda que é a prioridade? Nessas duas conotações, o que é que você teria como primordial numa atividade de gestão pública? Então, a primeira coisa é a gente trabalhar com economia. Então, assim, ó, a saúde, ela é crescente. Não tem como você achar que o orçamento desse ano vai ser menor que o ano que vem. Porque não vai. Ou seja, o do ano que vem vai ser menor que esse ano, que diga. Vai aumentar. Porque são demandas. O que a gente precisa, na verdade, Val, é fazer uma gestão muito eficiente, mas com muita responsabilidade. Para o dinheiro sobrar para algumas coisas a mais. Na saúde, especificamente, trabalhar com linha de cuidados. Quando você trabalha com linha de cuidados, você começa a perceber o que mais acomete o meu município. Na pediatria, o que acomete mais é as doenças respiratórias em alguns períodos, ou são crianças com patologias cirúrgicas que a gente precisa dar o atendimento, ou são crianças com patologias simples que não têm acesso ao pediatra. Na ginecologia, o que é que mais acomete nossas mulheres? É a questão de infecções ginecológicas, é a questão realmente de problemas no útero, mioma, são sangramentos, são diagnósticos que não são feitos, é a lesão de colo uterino que não consegue fazer a biópsia. O que é? No idoso, o que é que nos acomete mais nossos idosos? É o AVC. E por que o AVC? Porque não está dando uma indicação, ou não está tendo acesso realmente a um médico, ou a unidade de saúde não consegue realmente atender a todos. Que tipo de serviço nós temos para atender o idoso na nossa cidade? Então, quando você trabalha com linha de cuidados, você acaba realmente percebendo quanto você precisa gastar e como você vai fazer durante o ano para economizar, para fazer esse serviço acontecer. Na questão do emprego e renda, Val, isso caminha para igual a educação. Você tem também o recurso da educação e da saúde. Gastando com eficiência e tendo resultados, as coisas fluem. O problema é que hoje no Brasil está se gastando na saúde sem resultado, está se gastando na educação sem resultado, porque a prioridade não é a qualidade, e sim a quantidade. E aí, enquanto for quantidade, a gente não vai conseguir resolver. E na geração de emprego e renda, você consegue realmente fazer projetos na cidade sem gastar quase nada do município, só com projetos junto com o governo do estado e o governo federal. Você tem uma realidade, Isaac, por exemplo, de mais de 90% de comprometimento do orçamento. Porque você tem 15% de obrigação de gastar com saúde. Aí depois você tem mais 25% com a educação. Aí você já tem 40% de comprometimento. Aí você tem mais, no máximo, 54% com a folha de pagamento, né? Aí você já chegou em mais de 90% aí. Depois você tem mais 6% do 10º. Ou seja, fechou 100%. Acabou o dinheiro. Fazer o quê dentro dessa realidade?
Porque o que resta para fazer, por exemplo, pavimentações, iluminações, serviços públicos fora dessas contingências que você tem uma limitação extraordinária, não tem dinheiro suficiente, não há dinheiro, entendeu? Então, no caso e aí você foi feliz quando você falou, primeiro, cuidar das finanças. Aí é onde eu quero chegar. Porque não adianta você ter projetos espetaculares se você não tem recurso. Não adianta você falar assim, ó, nós vamos fazer uma medicina preventiva. Sim, mas preventiva requer recurso. Está dentro dos 15%? Pode operar isso nos 15%? Sabe? Então, quando você tem essa realidade, aí você tem que inventar coisas, criar coisas. No caso da geração de emprego e renda, eu tenho sempre falado isso, eu conheço uma cidade chamada Gramado, no Rio Grande do Sul, que é um espetáculo, é uma cidade referente, é uma cidade fantástica. Quem já foi sai de lá maravilhado, sabe? É uma cidade que tem uma população, quase 50% vivendo do cacau, sem produzir cacau. Não tem um pé de cacau lá. Lá a cidade é capital nacional do chocolate. Então lá gera emprego com isso. São mais de 30 mil pessoas trabalhando, não chega a 30 mil, uns 20 mil pessoas trabalhando com o artesanal, o chocolate artesanal. Por que a gente não faz isso aqui em Itabuna? Em Ilhéus? Gestões ineficientes isso, nas grandes cidades. Então, é de não cuidar da base. Qual é a base de tudo? A base de tudo é orçamento, finança, planejamento, organização orçamentária. Porque quando você tem esse pilar, as outras são efeito, não são causa. Aí os prefeitos vão para o efeito, porque o efeito é que encanta, é que empolga. Porque a causa demora, você vai ter que arrumar a casa. Aí, por exemplo, o primeiro ano, me perdoe se eu estou sendo extenso na coisa, porque eu quero colocar você contra a parede. Eu quero depois cobrar de você, caso você chegue lá, né? Então, os prefeitos querem mostrar serviço logo, sabe? E é impossível isso acontecer. Impossível. Porque você um dia vai ser prefeito de Itabuna de oposição. Você não vai ser prefeito de situação, você vai ser de oposição no seu primeiro mandato, caso você tenha mais de um. Então, o primeiro ano é um primeiro ano amarrado, porque você vai pegar uma LDO que foi decidida com a característica do seu anterior prefeito, né, que é da sua oposição. Aí você vai passar um ano administrando em conformidade aquilo que foi definido pela gestão anterior, que foi de oposição. Aí você vai ter que fazer readequação no primeiro ano. É um ano perdido. Só que o povo quer resultado por primeira semana. Verdade. E aí os caras ficam loucos, os prefeitos ficam loucos, os prefeitos têm que mostrar serviço. Aí é onde vem o Itapedo da vida, sabe? Onde vem carnaval antecipado, sabe? Porque é a política do pão e do circo. A enganação. Sabe? Então, mas quando chegar um prefeito assim, olha, eu me lembro, eu sou fã de Ubaldo, sabe? O Ubaldo, o que foi que ele fez? O primeiro momento dele, botou todo mundo para estudar, sabe? A dinâmica da gestão, sabe? Convocou o secretariado e trabalhou com planejamento. Nada sem planejamento funciona. Verdade. Nada. Então, quando você fala que prioridade é a questão das finanças, né? Que é a base de tudo, você já começa bem, porque o resto é consequência, né? Mas é claro que um prefeito não pode viver somente de retórica. Porque isso todo mundo sabe que é real, entendeu? Mas você tem experiência, você já passou, você foi secretário de saúde, você sabe como é que as coisas funcionam. Você já conhece a complexidade disso, com entendeu, certeza. Cara? E você, embora não tenha sido eleito deputado, você é um cara enfronhado na política. Você sabe como é que as coisas acontecem, você vai precisar de influência junto a instâncias superiores de gestão. Com certeza. Então, vamos que você seja eleito por um partido que não seja da situação, né? Como foi o caso de alguns prefeitos aí que não tiveram nem o presidente nem o governador apoiando. Você é preparado para essa realidade? Você acha que você pode ser prefeito de oposição ao governador ou ao presidente, quem quer que eles sejam? Pronto, eu acredito que quando você é um bom prefeito na sua cidade e faz um bom projeto em qualquer área, você apresentar ao governo do estado, você apresentar ao governo federal, eu acho que você não consegue ouvir um não desses gestores. Porque eu acredito, sabe, ó, que no Brasil nós vamos ver algumas realidades futuras, com fé em Deus, de pessoas comprometidas com o estado, no caso do governador, de ver o estado crescer, assim como na presidência da República, de ver o país se desenvolver e crescer, para que possa ser amenizado cada ano, a cada 4 anos, a miséria e o desmando de um país. E a gente crescer economicamente para mostrar para o mundo de que a realidade do país está se mudando. Então eu acredito que um prefeito, por exemplo assim, ó,
uma coisa, vamos falar da presidente Dilma lá no passado. Todos falam que no primeiro mandato da presidente Dilma, né, foi o mandato que mais prefeitos, não importa que gestão foi, se a favor ou não, conseguiu recurso da época da presidente Dilma, um exemplo assim. Todos falavam, vinha muito dinheiro. Agora, eu pergunto, veio grandes projetos? Ou seja, o prefeito Itabuna na época, né, no caso foi o capitão Azevedo, no primeiro mandato ali, né, ele pergunta, teve grandes projetos que mudou a realidade de Itabuna? Não, não teve. Agora, era para ter, e aí eu lhe digo, Itabuna tem 40 anos sendo gerido por pessoas que plantam pé de pepino e não plantou pé de cacau e trabalhar com a cultura do cacau. Hoje, colhe-se pepino, ou seja, problemas. Por quê? Porque lá atrás não fez uma gestão correta, decente, pensando no futuro da cidade. Todo mundo pensaram em fazer o seu sucessor ou se reeleger, mas não pensou no futuro da cidade. Por isso que era para ter 40 empresas diferentes em Itabuna, marcas de chocolate, né, aqui em Itabuna, e não tem nenhuma, praticamente. Você vê ali o pessoal que tem um pessoal que está produzindo até chocolate de qualidade aqui, esqueci, Benevides, né? Benevides, tem outros aí. Quaraci tinha um rapaz bom, não andou. Uma vez eu participei de uma degustação, um chocolate maravilhoso, não perdia nada para Cacau Show, não perdia nada para garoto lá, que não deu nenhuma dessas aí. E, no entanto, era para ter Itabuna umas 40 marcas de chocolate e não temos, só tem para uma ou duas. E que não são incentivados também não, entendeu? Então eu acho que esse é o problema. Você me falou de Gramado, tinha Gramado, eu fiquei assustado. A cada esquina tinha uma marca de loja vendendo cacau ali, irmão. Eu falei, Itabuna, na Cinquentenária, você percorria, achava uma loja da Cacau Show, que hoje nem tem mais, eu acho, pra fechar só no shopping, entendeu? Então não tem como ver nós vezes, não tem como, irmão. Agora, de tudo que você já viu, nesse período que você vem tentando, né, ser prefeito, 2 vezes já, né? Duas vezes. 2020 e 2024. O que é que você percebeu, né, que seria mais motivador? O que é que estava faltando? Para ver, ó, eu é que posso fazer isso. Olha, Val, o que mais me motiva eu ver a questão da saúde e da educação. Eu sou apaixonado por saúde e educação. Itabuna não teve, salvo engano, uma exceção aí, foi o professor Gustavo, na época do capitão Azevedo. Um cara que pensou realmente em uma educação diferente para a cidade e não andou o projeto dele, porque logo na sucessão veio o Vani, que não andou também na educação, desandou. E nessa questão aí, e até agora não teve um secretário de educação que pudesse dizer assim, ó, nós, depois de 4 anos de análise, nós temos que realmente nós melhoramos a educação de Itabuna. Da mesma forma, na saúde, tivemos um período muito bom ali com Paulo Bicalho, na gestão do Geraldo Simões, 2 anos ali. Doutor S tentou arrumar a casa, foi um trabalho muito grande, eu participei daquela gestão, ajudei muito. Depois veio Paulo Bicalho com a sequência de melhorias e melhoramentos nos planos que houveram naquela época. Depois veio a gestão de Ivani com o trabalho, né, quando Paulo Bicalho assumiu. Os primeiros 2 anos foram muito ruins, né, para a saúde de Itabuna, né, mas depois com o Paulo deu uma melhorada e passou 4 anos de um bom trabalho no hospital de bairro. Então, fora esses 2 momentos aí, Itabuna desandou na saúde em todos os gestores. E agora continua a mesma coisa, a cidade não melhorou em nada. Nada. Tá a mesma coisa, você não vê diferença nenhuma. Então, essas 2 áreas, especificamente, me motivam realmente a continuar nessa luta de realmente um dia ser gestor nessa cidade para a gente transformar isso aqui. Eu só quero fazer uma observação que, no meu entendimento, é equívoco seu. Eu acho que o melhor secretário de saúde da história da cidade foi José Henrique, que veio momentos muito bons da saúde na época de José Henrique, doutor José Henrique. Em que gestão foi? Fernando Gomes. Quarta gestão, foi muito bom, tanto é que teve uma pesquisa da revista Veja, ou Exame, não sei bem qual foi a Veja, que colocava a saúde pública com quase 70% de aceitação popular. Foi histórico aquilo, entendeu? E eu digo a você porque eu sou testemunha viva disso, sabe? Embora Paulo Bicalho, sendo secretário de um governo de corrupto, Geraldo Simões é ladrão, sabe? Mas na saúde as coisas funcionaram bem. Com o Bicalho foi um excelente secretário de saúde, a gente tem que reconhecer. O governo de Azevedo foi um governo regular, mas na educação foi muito bom. O Lisboa, realmente, o Gustavo Lisboa, não, com o Fernando Gomes. Gustavo Lisboa foi com o Fernando Gomes. Não, com o Azevedo. Com o Azevedo? Com o Azevedo.
A tendência foi dizer, Eu sei que a gestão com o Gustavo foi excepcional, foi muito boa, foi participativa, foi esclarecedora, era motivadora. Tentou plantar uma semente lá. Foi muito, ele fez, né? Como também nas artes da cultura, né? O governo de Vânia foi um governo lastimável, muito ruim, mas, por exemplo, para as artes de cultura foi o melhor da história. Foi, verdade. Nunca houve no governo, né? Na história de Itabuna, no segmento arte e cultura, né? Para valorizar realmente tão bom quanto, o artista de Itabuna. O do governo de Vânia, Verdade. o Roberto José. Então nós tivemos, Isaac, situações de governo muito ruins, mas que tiveram ali alguns segmentos dentro desse contexto que sobrepujaram essa coisa, que alavancaram, que foram positivas. Mas, Isaac, eu quero também explorar um pouco de você no que diz respeito ao que virá aí. Né, o que virá para 2026. E esse vai ser um papo que a gente vai travar logo depois do próximo comercial, que é coisa muito rápida. É um pelar e um pecar. Beleza. Olho no olho. Olho no olho. Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Olá, gente, eu sou Val Cabral e esse é o programa Olho no Olho, aqui pela TVI. Batendo papo com o Isaac Neri, ele que é médico, político e, mais uma vez, vai estar concorrendo aí, né, na tentativa de ter um mandato. Ano que vem, 2026, é o ano de eleição nacional e estadual. Nós vamos ter que ir para as urnas para escolher os nossos 2 senadores. Nós vamos escolher, na Bahia, 29 deputados federais e vamos escolher 63 deputados estaduais, além do governador, além do presidente da República. Como é que vai estar situado Isaac Neri dentro dessa realidade? Isaac sai candidato a deputado estadual, Isaac sai candidato a deputado federal, Isaac apoia Lula ou Bolsonaro, Isaac apoia Jerônimo ou ACM Neto. Qual é o extrato que a gente tem em função dessas indagações da parte de Isaac Neri? Então, Val, o presidente é de direita. Ou Bolsonaro, ou Tarcísio, né? Quem vier, a gente vai estar nas ruas pedindo voto e votando no candidato de direita, né? Na Bahia, eu estou ainda na questão do partido, né? Eu fui candidato a prefeito da Itabuna pelo PDT, que era a base de ACM Neto, hoje foi para a base do governador, né? E a gente está aí conversando com alguns partidos que estão do lado, né? No caso de ACM Neto, outros partidos do lado, né? Que são base, não são partido de esquerda, mas são base do governo Jerônimo. E a gente tem conversado com esses partidos porque eles nos convidaram para fazer parte do partido. Em relação à Bahia, a gente vai esperar ainda que partido a gente vai estar, como é que vai ser o tipo de acerto, né? Porque se eu serei candidato a deputado ou não, se federal ou estadual, aí eu vou deixar a cargo justamente do partido que a gente for, da agremiação que a gente for defender, e para a gente entender, dentro do contexto do partido, o que é que eles desejam. Se o doutor Isaac Neri em Itabuna vai apoiar um federal e um estadual, ou se vai sair candidato federal, ou se vai sair candidato estadual, aí vai depender realmente do partido, da agremiação, o partido que a gente vai estar contemplado.
Isaac, há 10 anos atrás, era até constrangedor ser sou da direita. Sou eleitor da direita, sou candidato da direita. Hoje é o inverso. É vergonhoso hoje dizer que é da esquerda. Né? E isso a gente percebe que foi alavancado pelo Bolsonaro. O Bolsonaro trouxe para uma realidade ideológica momentos diferenciados, né? Você só via coisa de bandeira do Brasil quando tinha a Copa do Mundo. Verdade. Né? As bandeiras foram para as ruas. As pessoas estão com orgulho de serem brasileiras, né? A gente percebe que o Bolsonaro trouxe a direita para o cenário. E as pessoas hoje estão tendo orgulho de ser da direita, talvez pelas pautas, né, que a direita defende. No seu caso, você é político da direita por convicção, por ideologia ou por circunstância? Eu sou um político da decência. Então é da ideologia. Então, assim, se a direita for indecente, não vai estar o doutor Isaac lá. Se a esquerda for indecente, eu não estaria também. Eu entendo que no Brasil, direita e esquerda não deveria ser para destruir o país, e sim para melhorar o país, a vida das pessoas. Mas, infelizmente, a ideologia instituída, porque você defende, porque eu defendo a esquerda, mas a educação está funcionando com a esquerda na Bahia? Eu lhe pergunto. Então eu lhe pergunto, por que melhor porque se fala educação? Falar é uma coisa, mas colocar na prática é outra completamente diferente. Você de repente está num município gerido por um prefeito que é de direita, sim, mas está funcionando? Está funcionando. Então, eu acredito que nós temos visto pessoas no campo da direita com intenções de alavancar esse país para colocar no patamar que nós sonhamos e desejamos. Eu acho que o Bolsonaro trouxe para nós, Val, tirou a escama dos nossos olhos. Porque, vou te falar uma coisa aqui, irmão, não estou defendendo a ditadura militar. Aliás, é muita falácia da esquerda em dizer que o Brasil foi governado por uma ditadura. Não foi assim, como dizem. Ditadura foi a Argentina, que matou mais de 30 mil pessoas. Chile, Uruguai. China, Uruguai. O Brasil, na verdade, as estatais surgiram no período de ditadura militar. O país crescia no período de ditadura militar. E veio a democracia e tirou de nós o orgulho de ser brasileiro. Colocou uma escama em nossos olhos, que fechou nossos olhos. O Bolsonaro tirou essa escama e nos fez realmente olhar para a nossa bandeira, apaixonar por ela, defender esse país olhando para a nossa bandeira. Eu acho que esse foi o grande mérito de Jair Messias Bolsonaro. Eu acho que não é da sua idade, mas pelo seu conhecimento, você soube algum momento do período de 64 a 85, de momentos tão difíceis como os atuais, por exemplo, porque a ditadura, sabe? O que a gente tem assistido neste país, sabe, é uma coisa absurda no que diz respeito à insegurança pública, sabe? Eu me lembro que o Caetano Veloso, Gilberto Gil, eles curtiam praia em Copacabana nos anos 70, sobretudo no final dos anos 70, que foram os anos mais terríveis da chamada ditadura, né? Mas você teve, assim, momentos de progressos, sabe? Eu me recordo, meu pai tinha comércio em Camaquã, e a gente vinha de Camaquã para cá, não tinha BR-101. Não tinha. Essa ponte que eles estão querendo implodir não existia. Então você teve avanço, né? Mas tem que ser liberdade. Que liberdade? Qual é a liberdade que a gente está vivendo atualmente? Você viu o STF agora? Na questão das redes sociais. Então, quer dizer, que democracia que a gente está vivendo? Né? Mas é anticonstitucional pleitear a ditadura. Não, eu pleiteio o seguinte, que nós não tenhamos essa democracia que nós estamos vivendo. Porque é uma democracia, na verdade, disfarçada, mas é uma ditadura. Ditadura. Nós estamos vencendo aí, entendeu? E a ditadura em todos os ambientes. Eu vou dar outro exemplo aqui, vou pegar você como exemplo. Você foi candidato e você sabe a dificuldade, né, de vencer uma eleição. Você sabe a dificuldade, né? Então a democracia deveria proporcionar o inverso. A democracia deveria ser o palco da facilidade para as pessoas que têm ideias para se projetarem e serem eleitas. Mas essa democracia que nós temos exige que você tenha 3 milhões de reais. Verdade. Porque se você não tiver 3 milhões de reais, você não se elege deputado. E não faz uma campanha assim. Você, para deputado, para prefeito, você tem que ter 5 milhões de reais. Que democracia é essa? Quer dizer, é uma democracia excludente. Isso. Né? Concordo. Se você for pobre, você não vai ter democracia.
Você não vai ser eleito vereador. Para ser eleito vereador em Itabuna, se você não tiver 300 mil, você está fora do processo. Com entendeu? certeza. Então, que democracia é essa? Sabe? É Que verdade. democracia é essa que você não pode usar as redes sociais e dizer assim, eu sou a favor do Movimento 64. Eu sou a favor. Eu sou a favor do Movimento 64. Eu sou a favor. E eu ainda digo sempre, 64 já. Só que isso é ilegal. Você não pode se expressar. Estou agora cometendo crime, sabe? Não Na tem visão problema, do entendeu? Supremo que tem Eu aí. sou a favor, eu sou defensor, 64 já, sou a favor. Não com aquela moleza daqueles generais frouxos, né? É. Não com aquilo ali, sabe? Não com aquela ousadia de pegar Lula, sabe? Bandido, sabe? Colocar no camburão, não no fundo do camburão, mas sentado na frente, entendeu? Com aquela coisa, dando suco pra ele, cigarro pra ele. Não, sabe? É outro tipo, porque também, até porque, se a gente for observar, nós estávamos com dois ângulos ali, eram duas vertentes. Ou nós entraríamos na ditadura da direita, ou nós entraríamos na ditadura da esquerda. É verdade. Não tinha outro ponto de correr. Não tinha. Só tinham duas escolhas ali, entendeu? Então, graças a Deus, venceu a ditadura da direita. Graças a Deus. Foram assassinadas 147 pessoas, segundo o documento Brasil Nunca Mais. 147 pessoas e 280 e poucos desaparecidos. Vamos colocar que sejam 500 pessoas mortas, entendeu? Na Argentina foram 30 mil pessoas. E a gente não está dizendo que foi bom. Não, Foi uma não. tristeza. Até porque... Não deveria ter morrido ninguém. Cara, se tem uma coisa que eu Porque a abomino- morte não justifica. Não, a Perder uma tortura. vida, Ó, eu só sou concordo. contra a ditadura por conta da tortura. Isso, sabe? também concordo. Não, nada. Justifica Eu tenho amigos a policiais. Eu tenho amigos policiais dessas corporações que são tipo CAES, essas coisas aí que é do chamado, que não vai pra conversar, sabe? Vai pra dentro, não usam nem algema. Eles não querem prender, sabe? Eles querem atirar pra depois perguntar. Aí eu tenho alguns amigos que são, eu falo, rapaz, olha, se vocês tiverem de matar alguém, não torture, não bata. Por pior que seja o bandido, sabe? Dê um tiro de 12 na cara dele, pra ele ser a última pessoa que saber que vai morrer. Mas não torture, porque a tortura é um negócio absurdo, Não, desumano, é cruel, terrível. satânico. Entendeu? Cruel. Então a única coisa que me faz ser reticente em relação à ditadura de direita, porque é de esquerda jamais, é a tortura. Eu não aceito nunca um homem bater no outro. Nunca. Imagine o cara algemado ou o cara espancado. amarrado sendo espancado. Espancado, concordo com Não você. justifica. Eu estaria realmente deprimido se eu participasse de um processo para implantar uma ditadura de direita e soubesse de um caso só de tortura. Eu também, concordo com você. Sabe? Então a única coisa que me faz ser contra a ditadura é isso. O resto não pode ser diferente. Não pode ser diferente, porque se for com essa democracia aí, esse país nunca vai para frente. Nunca. Porque nós temos aqui a maior quantidade de sindicatos, de ONG. É tudo vagabundo. Essa rouba agora, esse rouba do INSS... Já inventaram a questão agora do defeso, que mais de 6 bilhões de reais no ano passado. Não, vai descobrir coisa demais E aí, tem cara. corrupção pesada Como é que ali. pode 12 sindicatos nacionais para uma só situação? 12! Nós temos aqui o sindicato radialista, que está inoperante, entendeu? Nós não podemos fazer um segundo sindicato, porque a carta sindical é para um só. Sabe? Então você tem que ter um sindicato. Ó, se são aposentados e pensionistas, no Brasil inteiro, só tem que ter um sindicato. Verdade. Pronto, um sindicato nacional. Nacional. Aí o nacional na verdade, é uma federação. Sabe? Tem suas subseções Aí tem as em grandes subseções estaduais, cidades. como é a OAB. Sabe? Você não pode ter duas OAB no país. Sabe? Você não pode ter o CREMED. Isso. Cada CFM. instituição tem uma representação. No não, estado. os bandidos criaram 12 sindicatos de vagabundos, Pra um como o segmento irmão só. de Lula, para roubar os aposentados. Cara, ó, tô exaltado. Vou terminar deixando espaço para você usar, sabe? E dizer aí do que é que você efetivamente está esperando desse país, desse estado, e o que é que Itabuna e a região do Cacau pode ter advindo dessas suas incursões aí para o ano que vem. Agradecer pelo convite à TVI, a todos vocês que estão nos assistindo. E a esperança que a gente tem, Val, é que você, eleitor, não vote vendendo seu voto. Não vote por uma cara bonita, por um show, por uma enganação. Vote pela consciência de que você vai estar votando numa pessoa que te representa. Olhe o passado dessa pessoa, veja o presente. Que você faça, a partir de hoje, você tem esse entendimento a partir de hoje de dar um voto, não um voto perdido, que um voto consciente jamais é um voto perdido. Escolha bem seu candidato para representar a sociedade, na Assembleia aqui no Estado, na Câmara dos Deputados no ano que vem. Escolha um governador que você acha que vai ser melhor para a cidade, para o país, ou para o Estado, para a cidade de Itabuna. Escolha o presidente que você acha que vai melhorar a vida dos brasileiros. Deus abençoe a todos. É isso aí.
Olha, eu quero destacar, eu votei para deputado federal em Isaac Nery na eleição passada. Eu votei, eu sei disso. eu estava morando, eu na Nápoles, eu vim aqui, eu estava na campanha lá e vim aqui só votar. Para deputado federal eu votei em Isaac. Não votei para prefeito por causa da minha ligação histórica com Augusto Castro. Mas para sei prefeito disso. eu votei em Isaac, para deputado federal eu votei em Isaac. Vamos ver para frente como é que vai acontecer essa situação. Mas, de qualquer maneira, eu quero agradecer sua presença aqui conosco. Obrigado, Outras Paulo. oportunidades virão. Quero agradecer também vocês que têm sempre nos prestigiado com a audiência. Fiquem todos com Deus. E não se esqueçam jamais de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida.